Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Danilo, eu sou contador, trabalho na administração pública, com ênfase na área de assistência social, e hoje, dia 23 de outubro de 2019, eu estava elaborando alguns relatórios, analisando algumas informações e resolvi fazer uma avaliação da situação financeira dos municípios do estado do Rio Grande do Norte com relação ao que esses municípios recebem ou deveriam receber do governo federal através do Fundo Nacional de Assistência Social. Muitos municípios estão passando por dificuldades. O próprio governo federal sinaliza que tem essa dificuldade de repassar recursos para os municípios de forma continuada, como deveria ser. Isso não é de agora, vem desde 2013. Em 2015, eles arrocharam um pouco mais e criaram um dispositivo fazendo com que os municípios, forçando os municípios a utilizar o recurso que vem mensalmente, né? E o fato é que os municípios eles tentam fazer gestão dos recursos que vêm do governo federal, meses que têm uma maior despesa, meses que têm menor despesa, e que agora eles estão, na verdade, tendo que refletir. Ou gasta o dinheiro que vem naquele mês e reza para que venha recurso no próximo mês, ou ele economiza um pouco o dinheiro que veio no mês para não atrasar a folha de pagamento no outro mês, né? E o que é que aconteceu? Agora em setembro, talvez os municípios estejam vivenciando a maior crise de repasse do governo federal para os municípios na área de assistência social. Agora em setembro, tanto os municípios que estavam economizando um pouquinho, como aqueles que estavam arriscando gastar tudo para receber recursos no outro mês, não receberam recursos para manutenção dos serviços mais onerosos, como CRAS, CREA, Serviço de Convivência, até mesmo o programa Criança Feliz, né? Então esses municípios eles estão passando por essa dificuldade. Eu resolvi fazer em dois gráficos, tentar explicar um pouco dessa situação, certo? Gente, o primeiro gráfico ele analisa os últimos 12 meses, um comparativo de receitas e despesas municipais. O estudo que eu estou fazendo aqui é no Rio Grande do Norte, e eu procurei dar ênfase aos municípios de pequeno porte 1. O Rio Grande do Norte tem aproximadamente 140 municípios de pequeno porte 1. Eu peguei uma amostra aleatória de 14 municípios, ou seja, 10%, de forma totalmente aleatória, tentando abranger todas as regiões do estado, né, para a gente fazer essa análise média. E como foi que nós fizemos esse primeiro gráfico? A linha laranja, que está aqui oscilando, ela é a média de receita disponível na conta dos municípios com relação aos recursos federais para assistência social. Não é o que o município recebe. É a média do valor que estava disponível na conta dos municípios em cada mês, de outubro de 2018 a setembro de 2019. A linha amarela é a média de despesa que o município teve nesse determinado mês, de outubro a setembro de 2019. E aqui nós vamos ter duas linhas finas, que a gente vai falar delas por último. A linha verde ela fala da média de receita disponível nos últimos 12 meses, e a linha marrom é a média de... A verde é a média de receitas disponíveis e a marrom a média de despesas que o município utilizou com recursos federais para assistência social nos últimos 12 meses. Aí cabe analisar o seguinte, vamos analisar a receita, né? Esses 14 municípios que nós pegamos para a amostra, eles tinham disponíveis nas contas que recebe do governo federal em outubro de 2018, aproximadamente 130 mil reais. Esses municípios recebem uma média, esses 14 municípios estudados, eles recebem uma média aí de 28 a 30 mil reais por mês. Aí a gente vai analisar pelo lado do governo federal. É justificável eles dizerem, eu só passo recurso para vocês se vocês utilizarem? Talvez sim, analisando esse gráfico, né? Ora, eles estão passando 30 mil por mês, como é que o município deixa acumular 130 mil num determinado mês? Mas reparem que isso aconteceu em outubro. Depois de outubro, o município foi oscilando. O último pico de receitas disponíveis foi em dezembro de 2018, justamente porque o governo federal ele tem a cultura de repassar recursos para os municípios no último mês do ano. Então reparem que esses municípios tiveram um aumento de receitas em dezembro de 2018 e depois disso foi só queda, né? Só queda de receita, até chegar ao ponto crítico de setembro de 2019. Mas espera aí, vamos analisar que ponto crítico é esse.
Em setembro de 2019, esses 14 municípios tiveram uma média de receita de R$53 mil. Então, mesmo se considerarmos isso crítico, o governo federal vai avaliar o quê? É crítico e vocês estão com R$53 mil em conta, eu repasso 30 mil para vocês, então tem recurso sobrando. O que eu analisei também foi que esses recursos estão sobrando, não estão sobrando em todas as contas. Eles estão sobrando mais na conta do Bolsa Família e na conta do Criança Feliz. Por que essas duas contas estão sobrando um pouco mais? É porque o município não está sabendo planejar o que vai executar? Talvez não. O governo federal ele está priorizando esses dois recursos, que na verdade não deveria priorizar. Ele deveria priorizar o repasse de recursos para manutenção de serviços que são mais onerosos, como CRAS, Serviço de Convivência, CREAS. Né? Então, esses recursos estão acumulados na conta do Criança Feliz e na conta do Bolsa Família. E, obviamente, eu não posso utilizar recurso do Criança Feliz no CRAS, nem no CREAS, nem recurso do Bolsa Família em Serviço de Convivência. Isso todo mundo sabe. Então, esse acúmulo é proveniente disso. Agora, vamos reparar aqui que, embora essa receita ela esteja lá em cima dos R$100 mil, começa por aqui, a média do município de despesa, ela variou somente entre 17 a 18 mil até 28, 29 mil reais. Então vejam que o município ele não tem grande oscilação de despesa. Veio de 17 aqui no mês de janeiro, né? Às vezes o município dá uma colônia de férias, né? Diminui um pouco os atendimentos, porque muitas famílias também não procuram em janeiro. E o pico aqui é em dezembro, para pagar a folha de pagamento, né? O 13º salário e tudo mais. Mas depois de dezembro e janeiro, essa média variou entre 20 e 26 mil, 27 mil reais mês. Então o município ele procura manter isso. Agora reparem, olha o ponto crítico. Em setembro de 2019, a média de despesa desses 14 municípios chegou em 12 mil reais por mês. Eles deveriam receber quase 30 mil e chegou a 12 mil reais por mês. O município se trancou, né? O próprio governo municipal ele teve que cofinanciar um pouco mais para pagar a folha de pagamento para não atrasar. E eis aqui a média de despesa. Gente, agora as duas linhas finas, o que o governo federal ele quer? Ele quer que o município mantenha mais próximo possível a linha verde da linha marrom. Ou seja, a média de despesa tem que ser para o governo federal muito próximo da média de receita. E nos últimos 12 meses, olha aqui como ela está distante. Enquanto a média de receita dos últimos 12 meses deu aproximadamente 92 mil, a média de despesa 25, 26 mil reais. Né? Então vejam que o que o governo federal ele está querendo dizer é isso. Município, olha, aproxime sua despesa da sua receita. Senão você vai acumular muito dinheiro e eu não tenho condições de passar para vocês. Agora vamos analisar o último gráfico. O último gráfico nós procuramos nos ater ao comparativo de receitas e despesas, também de recursos do Fundo Nacional, somente de 2019. Só 2019. Que aí vem o ponto mais crítico, talvez eu acho que da história da assistência social desde 2005. Vejam bem, gente, esses 14 municípios analisados de pequeno porte 1, eles deveriam receber do governo federal uma média mensal dos últimos 9 meses de 2019, 28 mil reais por mês. Deveriam receber. Olha o que é que eles receberam. Os municípios que nós analisamos receberam apenas R$ 22.200, uma média por mês no ano de 2019. E olha o que é que esses municípios tiveram de despesa média nos 9 primeiros meses de 2019. R$ 24.445. Ora, deveria receber 28. Recebeu 22. Qual é a mágica para estar tendo despesa de 24 mil? Ou o município está pagando alguma coisa, né, que o governo federal deveria custear essas despesas, ou é porque o município tem recurso acumulado em conta, né, e vem gastando pouco. Então, no final das contas, olha o déficit. Todo mês, o governo federal está deixando de repassar para esses municípios uma média de R$ 5.700. É um déficit que está acontecendo no governo federal. Então, vejam
que ao invés de estar diminuindo o débito que o governo federal tem para com esses municípios, ele está aumentando. E uma curiosidade que eu não trouxe na apresentação, mas vai estar no meu relatório, que eu vou encaminhar em PDF, esses 14 municípios têm uma média de receitas a receber do governo federal, só de parcelas em atraso, de mais de 120 mil reais. Mais de 120 mil reais é o que o governo federal deve para cada um desses municípios analisados. Então não tem mágica a fazer. O governo federal tem que se comprometer em passar recursos para os municípios e os municípios têm que tentar fazer uma gestão melhor para juntar a linha marrom da linha verde. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco através dos grupos que nós participamos. Nós vamos enviar o relatório também em PDF. Procure se atentar um pouco mais sobre a gestão financeira do seu município. Converse com o seu prefeito sobre isso. Nós precisamos de um apoio enorme em Brasília para fortalecer o orçamento da assistência social, para que o governo federal tenha condições também de repassar recursos para os municípios. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.